Meus amigos, vamos lá. Maguari 1, Sport 1, meus amigos. Foi na tranquilidade total? Hoje não foi na tranquilidade total. Meus amigos, bora lá. A gente vai conversar aqui um pouco sobre esse jogo, sobre jogadores que apareceram hoje. Eu achei interessante, tá? Falar também sobre a escalação de Roger Silva, que eu não gostei muito, tá? Já foi queimando o jogador. A gente vai conversar tudo aqui e a gente também não pode esquecer de falar dos laterais, tá? Principalmente dos laterais, não, do lateral Matheus Alexandre. Já deu e eu acho que Roger hoje viu que não tem condições nenhuma para Matheus Alexandre e pode ter algumas mudanças positivas no próximo jogo, tá? Que é o clássico contra o Santa Cruz. Mas bora começando no começo, meus amigos. O que danado aconteceu nessa transmissão do Gold, hein? A gente diz que a transmissão é do Gold, mas a culpa não tem nada a ver com o Gold, tá? A culpa aí é da Federação Pernambucana, que vai lá e transmite os jogos, e quem faz a imagem é a Federação Pernambucana, e o Gold só manda os narradores nem aqui estão lá em São Paulo narrando de lá mesmo. Mas aí a nossa digníssima Federação Pernambucana, que só tem isso para fazer o ano todinho, só tem planejar o Campeonato Pernambucano e não consegue fazer o Campeonato Pernambucano, não deixa duas torcidas, veta, no caso das duas torcidas, não tem arbitragem de qualidade e agora para a cereja do bolo também não tem transmissão. A transmissão já caiu no outro jogo, tá? No jogo contra o Vitória caiu, aí agora caiu mais uma vez, então assim, horrível, a transmissão horrível. E aí eles só mandam pro canal Gold, ninguém mais transmite e ninguém pode transmitir mais o jogo, só a Federação Pernambucana mandando a imagem pro canal Gold, beleza? Mas aí resolveu depois, mas quando resolveu, meus amigos, pênalti. Eu tava olhando o chat lá, né, que fica passando no chat, pênalti pro Maguari, eu pensei que era resenha. Eu tava pênalti pro Maguari, eu esqueci de ligar o rádio na Rádio Jornal, mas tava lá, pênalti pro Maguari, e eu sem entender, sem saber como era. Quando voltou a transmissão, tava lá, pênalti pro Maguari. Foi lá o lance eu vi depois, que é esse lance aí que vocês estão vendo agora, que foi um pênalti meio estranho. Uns estão dizendo que não foi pênalti, outros estão dizendo que foi pênalti. Na minha opinião, foi pênalti de Rocha, tá? Tinha que dominar a bola direito, não dominou a bola direito. No caso, na verdade, não era nem para ele dominar a bola, para pegar a bola de primeira, mas eu também me liguei que ele ficou com medo por conta do gramado, que o gramado é daquele jeitinho, nível interior, tá? Eu gosto desses jogos assim, eu gosto porque assim, é o futebol pernambucano raiz. Você sai de Recife, vai pro interior, agora tá bom que tá indo aqui mais pra perto, que é bonito. Antes, quando tu ia pra Serra Talhada, ia pra Salgueiro, meu amigo, era Deus na coisa, tinha um cara lá do Salgueiro que ficava com a sanfona lá, pô, no ouvido dos caras lá. Então assim, eu particularmente, eu gosto desse tipo de campeonato, desse tipo de gramado, porque não pros jogadores é horrível, pro futebol mais moderno é horrível, mas é o raiz, tá? Se a gente gosta do futebol raiz, viajando pro interior, é isso que tem por lá, tá? Principalmente porque a Federação Pernambucana nunca investiu nos gramados do interior. Os clubes não têm campeonato para jogar, então fica com esses gramados meia boca mesmo. É ruim, tá? Tem outro lado que é ruim por questão de lesão, mas é futebol raiz, é isso. De interior é basicamente isso. Por isso que a turma tá querendo jogar mais na arena, beleza? Mas bora lá. Pênalti, 1-0, já começou o jogo aí 1-0 pro Maguari. Aí, meus amigos, começa o jogo típico de time do interior. Cai de palmo em palmo, é uma reclamação, é jogador chutando, o jogador do Sport não foi expulso, porque o boy que fez o gol deu um chute em Barleta, que era para ser expulso, não foi expulso, mas enfim, o Sport não conseguiu jogar no primeiro tempo. Mas baseado em que o Sport não conseguiu jogar no primeiro tempo? Porque o Sport não foi bem assim, meus amigos, volta pro ponto inicial que eu venho conversando com vocês desde a semana passada. Jogar por um lado é muito ruim, a gente só joga com o Filipinho, pô. O Matheus Alexandre é um jogador inexistente. Se você for olhar os números de Matheus Alexandre, são números assim, caramba, o cara joga muita bola. 90% dos passes certos. O cara só toca pra trás, pô. O cara não tem uma jogada de profundidade, ainda fica tentando um embate com os caras lá, ganha no embate com os times do interior. Assim, Barleta pega em bomba ali com o Matheus Alexandre. O jogo drasticamente cai com ele. Eu não vou estar aqui chovendo molhado, porque Matheus Alexandre, eu acredito que Roger viu hoje, e ele botou até Augusto Pucci, que é o boy da base, no segundo tempo, e o boy jogou 10 mil vezes, pô. 10 mil vezes melhor que o Matheus Alexandre. Eu botaria esse boy no clássico. De verdade, tá?
Eu pensei que ele iria colocar Ítalo Lucas no segundo tempo, mas não. Tirou ele, colocou Augusto Pucci e o boy no meio fez 3 cruzamentos. Em 20, em 30 e 35 minutos de jogo, o boy fez uns 3, 4 cruzamentos. Matheus Alexandre faz um cruzamento, minha gente. Então assim, esse cara não vale 9 milhões, nem aquele não vale 10 reais. 10 reais esse cara não vale. Mas não vou estar aqui só falando dele não, beleza? Mas bora lá. Outros casos interessantes que aconteceu também no segundo tempo. O Sport foi lá e melhorou, tá? O Sport melhorou no segundo tempo com a entrada de Carlos de Pena. Um ponto, tá? É um ponto que eu quero deixar aqui, que eu achei uma mancada muito grande de Roger. Ele entrou com o Iago no meio campo, tá? Ele entrou com o Iago no meio campo e eu achei mancada. Eu achei mancada porque Iago é segundo volante. Se você tem Max, que 2 jogos foi mal, foi horrível. Mas tu já queimou o cara em 2 jogos, pô. Simplesmente Max não vai entrar nos próximos jogos. Eu não sei se aconteceu algum rolo, tá? Eu não sei se aconteceu algum rolo, porque no caso que Max saiu no segundo tempo do jogo do Vitória e entrou Zé Roberto como meia. Eu não sei se Max não gostou, não sei. Mas alguma coisa teve dele já ir pro banco. O cara botar um volante em vez do meia ali mesmo. Eu acho que teve algum rolo e a gente vai descobrir depois, tá? E se não teve algum rolo, queimou. Roger deu uma mancada muito grande aí de queimar. Deixa o cara jogar o primeiro tempo, no segundo tempo tu vai lá e coloca outro jogador. Mas no campeonato pernambucano, você quer o campeonato de fazer teste, você já tirar o meia que chegou agora, então pra mim basicamente ele vai entrar talvez no segundo tempo, talvez, tá? Queimou bonito o Max. A realidade é essa. E nem entrou no jogo, Max, tá? Depois nem entrou no jogo. Mas outro ponto também, não da escalação, mas quando eu vi, tá? Eu tava fazendo uma transmissão ao vivo com o pessoal da Esportaneidade, e quando eles me disseram que Carlos de Pena estava no banco, não me surpreendeu. Mas Carlos de Pena já ser o camisa 10, eu achei um pouco demais, tá? Eu pensei que o Sport poderia e ainda no mercado, não para agora, mas para o Campeonato Brasileiro, atrás de um 10, que eu não sei se Carlos Pena é esse 10. Jogou direitinho quando entrou? Jogou direitinho, tá? Um jogador que é lúcido, toca umas bolas, falta ritmo de jogo, a gente sabe também, mas eu não sei se Carlos Pena chega para ser o 10 do Sport. Eu achei um pouco demais, tá certo? Mas aí chegou no segundo tempo, o jogador do Maguari foi expulso. Até aí, beleza, o cara tinha que ser expulso mesmo, o cara tava avacalhando demais. Deu chute em jogador, reclamando, fazendo cera, dando a entrada. E assim, ele fez um compilado aqui que tinha que ser expulso, tá? Eu não sei nem porque ele foi expulso, mas tinha que ser expulso. Então ele foi expulso e a gente ali deu uma melhorada natural de jogo. Conseguimos o empate. Mas, e no mais, meus amigos, eu acreditava pro Sport ganhar. Mas o gramado é ruim, pra jogar lá, tá? Pra jogar lá é complicado. Mas bora aí pra nossa escalação rápida aqui, pra gente falar um pouco sobre os jogadores. O goleiro Ross não fedeu nem cheirou ali, tirando o pênalti. É um goleiro que ainda precisa mais de confiança. Foi um pouco exigido hoje. Foi mais exigido mais um pouco hoje. Eu daria aí uma nota 8 para House, 7, sei lá. É um goleiro que ainda não foi tão exigido assim. Mas Ross foi uma média boa. Matheus Alexandre não tem condições, tá? Ou Ítalo Lucas, ou esse Augusto Pucci, que entrou muito bem. Na zaga ali, Marcelo Aju e Ramon, zaga sólida, uma zaga boa. Benevenuto vai brigar muito para entrar no meio dessa zaga aí, tá? Para botar alguém no banco, Benevenuto vai ter que suar a camisa dos treinamentos. Na lateral esquerda, Filipinho e no segundo tempo, Davi Gabriel. É até bom deixar salientar no segundo tempo entrou Davi Gabriel, porque o cara, muitas bolas cruzadas na área. O jogo era isso, tá? Agora, se ele chegar na Ilha do Retiro e começar a cruzar a bola na área direta, eu já não gostei tanto. Eu já não gostaria tanto que ele fosse assim. Mas, nesse jogo era bola pingada na área. Era bola pingada na área porque o gramado não tinha condições, no mínimo de condições, de você dar 2, 3 toques na bola que começava a quicar a bola. Beleza, mas eu gostei. Mas só para você ter uma ideia, que esse Davi veio da 3ª divisão. Tá? Nem da 3ª divisão veio da 4ª divisão. Ele era jogador no ano passado do América de Natal. E ele conseguiu fazer pelo menos, eu acho que uns 6 cruzamentos. Por enquanto, que o outro lado, nosso lateral direito, Matheus Alexandre, não conseguiu fazer um. Só para você ver o nível que Matheus Alexandre é. Ele não tem nível nem para jogar o Campeonato Pernambucano, tá? Mas eu gostei de Davi, tá bom? Davi Gabriel.
dá um substituto legal aí de Filipinho. Só que Filipinho tá comendo a bola, tá? Filipinho tá jogando muita bola e vai ter muito espaço para Davi Gabriel. Volantes. Foi o mesmo volante, Zé Gabriel. Não gostei de Zé Gabriel no jogo. Errando bola besta, perdendo bola na entrada da área. Isso no Campeonato Pernambucano ainda vai, mas se chegar na Série B com essa pisadinha aí não rola, tá? Não rola. E o outro aí foi Pedro Martins, que também não está jogando tão bem assim. Mas o Pedro Martins jogou menos ruim, se for dizer assim, do que o Zé Gabriel, tá? Zé Gabriel precisa pegar um banquinho. Porque se a gente for falar de dupla de volante ali, nem Pedro Martins nem Zé Gabriel é titular. Vai ser ali o Zé Lucas, é o outro Zé, não ele, mas Zé Lucas ali como primeiro volante e como segundo volante Iago, tá? Que entrou como meia hoje, que eu não gostei, tá? Dessa atitude, mais uma vez, que eu falo aí de Roger. E essa aí é a nossa dupla de volante, tá? Iago e Zé Lucas. Quando Zé Lucas for vendido, aí vai ver aí se coloca Zé Gabriel ou se vai vir com outro, vai chegar no mercado. Mas Zé Gabriel ainda é, com certeza, 10 mil vezes banco para Zé Lucas, beleza? O meia que a gente teve aí foi Iago, que chegou ali, ele é segundo volante, estava improvisado como meia. Não gostei, não do jogador atuando, que ele deu até um passe bom para Coutinho. Coutinho estava impedido, mesmo assim perdeu o gol. Mas, não por isso, mas pela questão mesmo do jogador de ter queimado o Max, de Roger ter queimado o Max. Ponta direita, Barleta mais uma vez, jogando só. Barleta não tem ninguém para fazer triangulação. Quando Augusto Pulso entrou no segundo tempo, já deu uma dinâmica melhor ali, que ficou Marlon Douglas, e ali fazendo uma triangulação ali, Marlon Douglas, Augusto Pulso e Barleta. Mas Augusto Pulso ali ainda deu uma troca ali com Barleta. Eu gostei bem ali, porque Matheus Alexandre não tem chance. Na outra ponta, Gustavo Maia deixou a desejar, jogou uma bolinha, mas deixou a desejar, tá? Deixou muito a desejar, a gente precisa de um ponta, além daquele lado, do lado de Gustavo Maia, que eu acredito que é Cleison, que já tá chegando aí. Cleison vai ficar de um lado e Barleta do outro. Agora o que me preocupa mesmo é Gustavo Coutinho. Fez o gol de pênalti, beleza, mas cabeçada sem força, tá precisando ser resgatado. Se Roger, como centroavante, conseguir dar umas dicas melhor para Gustavo Coutinho, a gente consegue resgatar ele. Mas se não, eu preciso que o Sport feche até sexta-feira com o Yuri Castilho. Yuri Castilho precisa chegar até sexta-feira, que eu acho muito, muito difícil isso acontecer, beleza? E Zé Roberto entrou no segundo tempo, entrou meia boca ali, fez um gol também, mas estava impedido, e estava muito impedido mesmo. Mas entre Zé Roberto e Gustavo Coutinho, eles estão no mesmo nível hoje. Se algum se destacar no decorrer do Campeonato Pernambucano ou do Brasileiro, vai ser titular fácil aí, tá? Se a gente não fechar com Yuri Castilho, que se chegar, chega aí para ser o nosso centroavante, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que é que vocês acharam desse jogo? Vocês acham que foi culpa do gramado? O time foi muito abaixo? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.